Boa noite, jovens. Boa noite, vamos se colocar de pé. Dá início a mais uma reunião Insight. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa, você que está aqui. Tem alguém feliz com o que Deus fez no congresso? Vou perguntar de novo, para vocês acordarem, para vocês virem para dentro do culto. Tem alguém feliz com o que Deus fez no nosso congresso? Perguntar mais uma vez, tem alguém feliz com o que Deus fez no congresso? Agora sim, agora vocês vieram. Esse é um culto de jovens, eu acredito que tem jovens aqui. E a Bíblia fala que os jovens, Deus nos escolheu. E Ele está aqui nessa noite. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês que é muito fácil esquecer depois de uma semana. O Deus que estava no congresso está aqui nessa noite. E Ele quer falar contigo. Ele quer se conectar contigo de uma forma pessoal. A gente está aqui como igreja, mas Ele quer falar contigo de uma forma pessoal. Então, esqueça tudo o que está acontecendo lá fora, sabe? Preocupações, decisões, algumas incertezas. E foque aqui no que Deus quer fazer nessa noite, porque Ele está aqui e Ele quer falar conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui.
Nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor acalma corações, que o Senhor transforma. Nós cremos num Deus vivo, Senhor, e que fala conosco, Pai, e que nos transforma. Deus, nessa noite pedimos que a Sua presença seja real aqui nesse lugar. Que cada pessoa que daqui a pouco não se sente digna, que daqui a pouco acha que talvez seu lugar não seja aqui, Senhor, que ele seja acolhido. De nosso Deus, aleluia. Boa noite, igreja, batendo palmas lá em cima então. Vamos cantar a respeito de Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em Ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, Teu reino aqui. Cantando junto, diga Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em Ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, Seu reino. Canta com Ele, canta pra Ele com alegria, declare. Cantarei, dançarei, até o céu ecoar a terra. Louvarei, até do outro lado da. Pertencemos à luz, mesmo em meio à noite escura. Tenha fé, pois o dia vai brilhar. Sinta os ventos já mudando, há um novo amanhecer. Veja os céus estão se abrindo, novo mundo vai nascer. Eu cantarei, eu dançarei, até o céu ecoar da terra. Louvarei, até do outro lado da. Solta a tua voz e cante junto, declare. Sinta os ventos já mudando, há um novo amanhecer. Veja os céus estão se abrindo, um novo mundo a nascer. Eu cantarei, eu dançarei, até o céu ecoar a terra. Louvarei, até do outro lado da. E a igreja do Senhor declarando, diga. Igreja. Eu acho que a gente tem mais voz ainda. Canta bem alto, diga. Tá bom demais. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Declare isso. Sinto que o tempo das trevas já vai. Tudo aquilo que é de mal sobre a sua vida terminar. acaba em nome de Jesus. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Quando nós estamos na presença de Deus, verdadeiramente as coisas se fazem novas. Se fazem novas, declare isso, sinta. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Sinta. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar. Sinto que o tempo das trevas já vai terminar.
teu reino aqui sobre este lugar. Se você concorda com isso, dá um forte aplauso ao Senhor, amém? Ele está nesse lugar. Aleluia, o Senhor está neste lugar. Vamos adorar a Ele com todo o nosso coração e alegria. Aleluia, Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Mesmo sendo um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, Senhor, nós somos teus filhos, Pai, porque tu derramou o teu sangue, Senhor, por nós. Obrigada, Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui, de sermos chamados de teus filhos, Deus. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Declare isso. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Diga escolhido. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes
Obrigada, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Engrandecemos o teu santo nome, Pai. Entramos na tua presença, Santo Espírito. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Erga as tuas mãos para o céu. Feche os teus olhos. Adore ao Senhor, Ele está aqui. Aleluia, Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos
Ele é santo, Ele é exaltado neste lugar, amém? Você pode erguer as tuas mãos para os céus. Coloca diante dEle a tua vida neste momento. Coloca diante dEle os teus sonhos. Coloca diante dEle aquilo que você veio buscar neste lugar essa noite. A Bíblia fala lá no livro de Daniel, nos capítulos 1, 2 e 3, a história de 3 jovens que foram lançados na fornalha. Originalmente o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados cativos. E a primeira coisa que o reino inimigo, que a Babilônia fez com eles, foi ter trocado o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei que muitos conhecem essa história. E essa troca de nomes ocorre justamente para que eles esquecessem aquilo que eles eram, ou por quem ou para que eles foram chamados. E eles já estando naquele reino, distante da terra deles, eles se posicionaram de uma maneira diferente da maioria daqueles que foram levados juntamente com eles. Eles se alimentaram de maneira diferente, eles beberam de coisas diferentes também, e Deus foi abençoando eles à medida que eles se posicionavam, ainda como filhos de Deus, mesmo em terra distante, amém? Aqui nessa terra nós somos peregrinos. Às vezes o nosso local de trabalho parece um local muito distante daquilo que Deus desejaria. Às vezes a nossa faculdade parece um lugar muito distante daquilo que Deus desejaria. E à medida que o mundo mais se afasta, Deus continua levantando pessoas que manterão a sua integridade, independentemente do ambiente, amém? Nós somos chamados sim para manter a nossa identidade, para não negociar a nossa eternidade. Um pouco mais à frente na história desses jovens, o rei se indigna com eles um pouco mais para frente. Aquele encanto deles serem pessoas tão inteligentes, ele foi quebrado. Eles se recusaram a adorar uma imagem de ouro, um outro Deus. O rei ficou muito irritado com aquilo. Mandou lá que eles aquecessem mais aquela fornalha, que na época eles queimavam os seus inimigos. E esses 3 jovens foram lançados nessa fornalha. E no momento que eles mais precisavam, Deus veio com o livramento, amém? A Bíblia fala que apareceu um 4º homem naquele lugar, o próprio Deus trazendo o livramento que eles precisavam. Eu não sei o tamanho do teu desafio que talvez você enfrenta para manter a tua integridade, mas eu quero dizer para você muito claramente, no momento que realmente você mais precisar, Deus estará ali com você, amém? Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Essa canção que nós vamos cantar fala um pouco disso. E eu quero que você lembre na tua vida que independentemente das circunstâncias, Deus, Ele é contigo e Ele não vai te desamparar. Nós te agradecemos, Deus. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho sem nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, Ele sempre está conosco. Teu amor não nos desampara, Senhor. sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Nunca mais, Senhor. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar.
nos separa deste amor, nada nos separa dessa graça que está sobre nossa vida neste lugar. Aleluia, Pai. Sozinho não estarei. Sim, nós sabemos, Pai. Declare isso, igreja. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Em todo tempo, em todo momento, Ele é fiel. Ele é bom, Ele cuida dos seus. Nada nos separa do amor, da graça, do cuidado, do carinho dEle para com nossas vidas. Receba mais do Senhor neste momento. Receba mais dessa alegria, receba mais dessa presença. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia
mais essa noite, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Gratos a Ti pela Tua bondade, Senhor. Gratos a Ti, Senhor, porque nos trouxeste aqui nessa noite, Pai. Rendemos a Ti louvor, adoração, Pai, o nosso coração diante de Ti, Pai. O que somos, o que temos, Pai. Nossas preocupações, nossas ansiedades, colocamos em Tuas mãos nessa hora, sabendo que Tu tens a resposta. Tu és a resposta, Senhor. Tu és nosso amparo, Tu és nosso refúgio, socorro bem presente, Pai, a quem nós nos refugiamos nessa hora, Pai. Fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações pela Tua palavra mais uma vez, Senhor. És bem-vindo neste lugar, Pai. Toda honra, toda glória a Ti. Repreendemos toda distração, Senhor. Espírito de confusão, mandamos embora em nome de Jesus. A Ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Bem-vindos. Antes de sentar, cumprimente algumas pessoas aí que estão perto de ti. Alguns, né? Alguns nos visitando nessa noite também. Estamos transmitindo essa reunião pela FTV, pelo YouTube, tá? Mais uma transmissão ao vivo. Então nos acompanhe por lá também, compartilhe essa live, essa transmissão também. Lembrando do congresso, quem estava no congresso aí? Pô, estava bom demais, né? Todos os cultos do congresso foram gravados, transmitidos, estão lá. Para ter acesso é fácil, é de graça, só acessar o YouTube lá, o canal da IFTV, estão todos os vídeos lá, certo? Quem é que nos visita nessa noite? Quem é que está pela primeira vez aqui? Levante a mão, por favor. Alguns aqui, eu vou convidar vocês a ficarem em pé para a gente receber vocês com alegria nessa noite aí, por favor. Aqui tem alguns amigos aqui na frente, a Cris e o André também, bem-vindos. Ali atrás também. Bem-vindos, tá? Estamos aí todas as sextas-feiras, às 20h30. Lembrando da reunião da família também, nos domingos, às 10 da manhã e às 20 horas da noite. E reunião de socorro, milagres, a gente participa junto nas quintas-feiras, às 20 horas. E é claro, né, se tu puderes, tem a reunião de quarta-feira à tarde. É um dos cultos que se mantém há muitos anos aqui na Encontro de Fé, quarta-feira à tarde, pessoal mais aposentado. Alguém é aposentado aí hoje? Espero que não, né? Não é, gurizada? Alguns nem ingressaram no mercado de trabalho ainda, então não vamos falar em aposentadoria aí. E aí, show de bola, tudo certo? Parece que o ar-condicionado está funcionando bem, né? Comentei aqui antes com o pessoal que estava gelado aqui e o rapaz da banda disse, tá parecendo uma farmácia aquela São João, cara, que o cara entra, já parece que estão mandando o cara embora, assim, é congelante lá dentro, né? Fora a luz também na farmácia ali, que é bem clara, o cara fica bem exposto e visível ali, né? Mas de fato, a gente fez a manutenção nos ares aí, no congresso estava muito quente, né? 38 graus, a máxima 37, segunda-feira completamente lotado o salão e pouco ar para respirar aqui dentro, e os ares ajudaram, conseguiram dar conta, mas hoje, né, salão um pouco mais vazio, temperatura lá fora bem mais amena também, parece que os ares aí os gelaram bastante, mas vamos lá, vamos juntos, ninguém vai sentir frio, a gente já diminuiu um pouco também a potência aí de algumas máquinas, e vamos embora aí. Gente, lembrando a vocês do nosso outside, o retiro, estamos no segundo lote, vagas limitadas, não fique de fora. Quem não se inscreveu ainda para o nosso retiro, te inscreva. Se alguém não está sabendo do retiro, vai acontecer lá em Torres, de 19 a 21 de abril, no Hotel do Sesc. A gente esteve lá no passado, em maio, foi bom demais, a gente está voltando esse ano, e o retiro agora de todo o ministério, todo mundo vai estar junto, todas as congregações Encontros de Fé vão estar junto lá com a gente. Pessoal de Novo Hamburgo, de Canoas, de Viamão, de Gravataí, Campo Bom, e por aí vai, Capão da Canoa, Santo Antônio, muita gente aí, né? Vai participar com a gente, as vagas são limitadas, né? O hotel tem um limite, então te inscreve. Tem alguma dúvida? Vem no final da reunião tirar uma dúvida com a gente, o pessoal vai estar inscrevendo vocês. O pessoal vai estar onde? Lá atrás, na lancheria ou aqui? Lá na lancheria, lá do lado do café. Já toma aquele cafezinho especial. Já tira as dúvidas a respeito do retiro, te inscreve, tá? A respeito de valores e tal. Tá rolando as informações nas TVs ali na recepção também, a respeito do outside, ó. Mas a inscrição vai ser lá atrás, tá? E é óbvio, né? Depois da reunião a gente curte nosso tempo de comunhão ali. Quem está nos visitando, sinta-se em casa e faça parte disso aí também.
Voltamos com a nossa série sobre integridade, que é o nosso tema de fevereiro. Então vale lembrar o significado bíblico de integridade, que tem a ver com totalidade, tem a ver com pureza, tem a ver com plenitude. Se a gente pegar um copo de água, colocarmos água pura num copo transparente, a gente vê ali a água na sua pureza e tal, né? Se a gente diluir alguma substância na água, por exemplo, pegar um suquinho, um pó de tangue lá e colocar na água, o sabor que você quiser, tangerina, morango, uva, bota um pouquinho de pó, a gente já vai ver a mudança na água, alguma transformação. Aquele produto diluído na água vai mudar a característica da água, aquela substância em contato com a água muda a cor rapidamente, a água perde a essência, perde a pureza dela, e agora ela fica com uma cara de suco, e nesse caso dá para perceber visivelmente a mudança. A gente percebe visivelmente, alguém colocou alguma coisa nessa água aí, que ela se transformou num suco, enfim, a gente percebe a mudança. Mas isso não acontece com outras substâncias. Se a gente pegar o mesmo copo de água, uma água pura, e diluir ali sal ou diluir açúcar, a água vai continuar com a mesma aparência, embora ela tenha o seu gosto transformado. Se a gente botar sal, ela vai ficar salgada, se botarmos açúcar, vai dar uma adocicada na água. E nesse caso a gente não consegue perceber a olho nu essa transformação, essa mudança na água, mas ela sofreu uma alteração, houve uma alteração externa nela que transformou a água. Ela não é mais pura, assim como o suco que em contato com a água tirou a pureza dela, também o sal e a água em contato, o sal e o açúcar em contato com essa água pura também mudam as propriedades, as características da água. Uma delas é a pureza, é a integridade da água também é alterada. Uma a gente consegue ver com o olho nu, visivelmente a gente vê a transformação, mas outra é mais sutil. Embora a gente não veja com os nossos olhos a transformação, há uma mudança. A água tem essa substância natural alterada e ela sofre então por um agente externo uma transformação, uma influência. E aqui nesse caso ela é mais sutil, ela não é visível, nós não percebemos naturalmente, mas se tomarmos essa água a gente vai perceber, ou ela está adocicada ou ela está salgada. Vamos para o texto bíblico, Colossenses 2:6. Quem tem a Bíblia abre junto, quem não tem pode acompanhar aqui na tela. Quem é que garantiu a camiseta aí no congresso? Quem é que garantiu aí? Levanta a mão aí. Infelizmente se foram todas, acabaram todas, né? Mas já aviso a vocês que a equipe das mídias está trabalhando bastante para novos produtos, tá? Quem é que está afim de vestir um moletom, um canguru do ensaio, Dia dos Jovens, né? Aí sim, né? Então, se você tem um talento nessa área também, quiser se juntar a gente, venha servir junto, venha ajudar, porque a igreja é esse local onde a gente serve junto aí, tá? Mas produtos novos virão aí, tá? E eu vi que lá atrás, cadê o Luan? Não estou vendo o Luan aí. Lá atrás do café ainda tem aqueles copos plásticos do Abruder. Então ainda vale, se tem aquele copo ainda vale a promoção aquela. Tu pega um copo de plástico cheio com a tampinha, cheio de café, paga um valor e tal, promocional aí, vale a pena, hein? Pegar no final da reunião aí, tem verde, tem, acho que não tem mais todas as cores, né? Deve ter, eu vi que tinha o verde lá. No congresso tinha marrom e o branco também. Mas garante teu copinho no final lá da reunião, tá? Vamos para o texto bíblico, Colossenses 2:6 até o 10. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E a gente fica por aqui no versículo 10, tá
Tá ótimo. Isso aqui é um trecho de uma carta de Paulo, apóstolo Paulo aos Colossenses. É uma das cartas que fazem parte das cartas escritas na prisão. Paulo estava preso por causa do evangelho quando escreveu essa carta. Paulo não era bandido, não tinha roubado ninguém, não tinha assaltado ninguém, não tinha enganado ninguém. Paulo estava pregando o evangelho e por isso que ele estava preso. E por isso ele foi preso algumas vezes, por isso ele quase foi morto. Na verdade, no final ele foi morto por causa disso, mas durante a trajetória dele, ele foi dado como morto algumas vezes, apedrejado, enfim. Paulo sofreu muito por causa do evangelho, para que esse evangelho chegasse a esse povo aqui dessa região, dos Colossenses, em Colosso, e para que chegasse também a nós hoje, para que a esperança chegasse a gente hoje. Então eu louvo a Deus pela vida de Paulo, pelos apóstolos, pela palavra de Deus, e a gente tem que analisar e entender essas situações todas que são muito importantes. A gente vive uma vida legal, tranquila hoje aqui no Brasil. Perseguição quanto ao evangelho, ela é mais ideológica, ela é quase zero em outro sentido, e mesmo assim a gente se acomoda em muitas coisas e não valoriza de fato o que Jesus Cristo fez por nós na cruz e o que é essa esperança, poder viver no evangelho. Colossenses tem passagens muito parecidas com Efésios, e segundo estudiosos da palavra de Deus, 75 dos 155 versículos de Efésios estão presentes também em Colossenses. Então, o que tu vai ler em Efésios e em Colossenses é muito parecido. A essência das cartas ela é muito parecida. Uma talvez seja um pouco mais periférica no assunto e uma é mais direta. A carta aos Efésios ela é uma carta circular, não é mandada apenas a uma região ou a uma cidade como Éfeso, mas assim a uma região com mais cidades. Então, por isso que ela aborda o assunto de uma forma mais geral e não tão pessoal. Colossenses é uma carta dedicada a uma localidade, aos irmãos lá de Colosso. Então ela tem algumas particularidades em relação a Efésios, mas são muito parecidas as cartas. Na essência elas são muito próximas. Se alguns versículos não são idênticos, eles são parecidos, eles têm o mesmo significado. E integridade aparece na Bíblia de uma forma clara. A gente lê muitos versículos onde aparece a palavra integridade. Provérbios aparece muito, eu vou ler alguns hoje. Salmos também aparece muito a palavra integridade, mas também integridade aparece na Bíblia como um princípio, na questão do assunto, sobre nos guardarmos, sobre cuidarmos de nós mesmos, sobre nos mantermos íntegros. Então, o assunto permeia a Bíblia toda, está na Bíblia toda, desde Gênesis ao Apocalipse, fala em integridade. Nós vemos histórias de homens também, que foram íntegros diante de Deus, que guardaram os seus caminhos, os seus pés. O Elias aqui citou, o caso dos rapazes lá na Babilônia, é um caso de integridade diante de Deus, um caso de honestidade e sinceridade diante de Deus, de confiar em Deus, não se deixaram contaminar com coisas que para os outros talvez, o que esses caras estão fazendo? É só se prostrar para essa estátua aqui. Mas aquilo significava muito para aqueles jovens que confiavam em Deus, e os mandamentos tem um lá que diz: não terá outros deuses diante de mim. Se adorar outro Deus, se tiver que criar um ídolo, se a gente criar um ídolo hoje para nós, alguma coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração, também a nossa integridade ela é corrompida. E obviamente quando a nossa integridade ela é corrompida, a gente perde a segurança, a gente perde o foco em muitas coisas também. Então esse assunto de integridade está aqui nesse texto de Colossenses 2, que a gente leu agora. Ele fala sobre integridade, sobre nos guardarmos, sobre cuidarmos, sobre termos atenção. A ideia é a integridade a Cristo e ter cuidado com algumas coisas aqui nesse mundo. Então primeiro Paulo relembra o pessoal de quem eles se tornaram através da obra da cruz e quem eles são por causa disso. Então lá nos primeiros versículos vai dizer portanto é aquela palavrinha que liga ao assunto que está sendo tratado anteriormente. Então a gente leu o que diz antes, portanto, e a gente entende com melhor significado aquilo que vem na sequência. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, ou seja, assim como vocês aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de vocês, assim como vocês aceitaram o Evangelho, essa nova vida, assim como vocês entendem que são nova criatura, como eu citei no culto de sábado aqui no Ensaio Demais,
tomar a cruz, negar a si mesmo, é aceitar o Evangelho e tudo que está embutido junto no Evangelho. A gente não aceita uma partezinha só que nos agrada e outra parte não, uma parte aqui e ali. A gente aceita o Evangelho na sua integridade, na sua totalidade. Então Paulo está lembrando eles disso. Vocês receberam Jesus Cristo, vocês aceitaram Jesus Cristo, Senhor. Continuem. Vocês já estão numa caminhada, já estão andando com Ele agora, continuem andando. Não olhem para trás, para a vida que vocês tinham antes. Não façam as mesmas coisas, não voltem a fazer as mesmas coisas que vocês faziam antes, mas continuem a viver nele, estando enraizados e edificados. Uma árvore só tem sustento se a raiz dela está profunda. Ela só tem sustento se a raiz dela está onde deveria estar. Mesmo assim, pode vir um vento forte, como a gente passou agora em janeiro, no meio de janeiro, aqui em Porto Alegre, aqui no estado, veio aquele temporal e derrubou um monte de árvores por aí. Mas se a árvore não tiver com a raiz bem funda, em terra firme, enraizada, qualquer coisa leva ela embora, ela não tem sustento. Nós também estamos enraizados e edificados. Uma edificação tem a sua fundação profunda, que sustenta ela. Uma edificação que não foi bem calculada na sua formação, no seu projeto, lá na fundação, a sustentação dela também fica comprometida. Seguido a gente lê notícias de prédios, edificações que estão ruindo. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, eu li uma notícia de um prédio no litoral de São Paulo aí que está desabando. Então mandaram todo mundo sair do prédio e tal, porque ele não tinha mais sustentação, enfim. Em Santos, em São Paulo, Santos é a cidade do litoral de São Paulo, tem vários prédios que estão inclinados, vocês já viram isso? Na orla de Santos tem vários prédios que estão inclinados, tem pessoas que moram neles e tal, e se acostumaram a morar, e parece que ainda não tem problemas quanto à segurança nisso, mas não houve um estudo correto a respeito do solo, para construir uma edificação daquele porte. Então, por um erro de cálculo, um erro de planejamento, toda uma edificação fica comprometida. Então, Jesus Cristo é a nossa base, Ele é a rocha onde nós sustentamos nossos pés, Ele é a rocha que nos sustenta. A Bíblia faz essa comparação de nós sermos como uma edificação, uma casa, e toda casa, toda edificação tem a sua fundação, ela tem que estar sustentada em alguma coisa. Então a palavra de Deus é a nossa base, ela tem fundamentos e princípios que são a nossa base, que nós não abrimos mão disso, e isso nos sustenta, isso nos leva adiante, e é isso que nos torna íntegros diante de Deus. Aí que está a nossa plenitude, nossa totalidade. Isso vem do próprio Cristo, que nos dá essas características, e mais na frente no texto a gente vai entender bem isso. Confirmados na fé, a nossa fé ela vai aumentando, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nós entendemos quem nós somos em Cristo, nossa fé também faz sentido. Nós cremos em Deus, nossa fé está apoiada em Jesus Cristo na obra da cruz, não está apoiada em qualquer coisa, ou apoiada em coisas que esse mundo nos dá, e que vão passar, e coisas que vão acabar. E Paulo segue dizendo: como foi ensinado a vocês. Todo mundo começa do zero, ninguém nasce sabendo de tudo. Os que ingressam na igreja, os que se convertem, todo mundo que chega, que entra para o congregar, aprende, é ensinado, começa do zero. Alguns estão mais adiante, outros estão no início. Todos fazemos parte desse corpo, mas começamos do zero. A gente foi ensinado nas bases do Evangelho, em princípios do Evangelho, que nos ensina a nos guardar o nosso coração, que não há outro Deus além de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele governa sobre tudo e todos, a criação é para Ele, para a honra e glória dEle, e nós cremos nisso, nós somos ensinados nisso, e isso é base para a gente também, e assim a gente vai crescendo, como diz o texto, em ação de graças, crescendo em gratidão a Deus. Então Paulo faz esse primeiro chamado, lembrando quem eles são. Olha, vocês foram transformados pelo Evangelho, vocês são tal pessoa agora, lembre-se de quem vocês são em Jesus Cristo, continuem a viver nisso, enraizados, alicerçados, edificados nele, confirmados na fé. Todas essas coisas que foram ensinadas a vocês, lembrem-se disso, cresçam em gratidão e ação de graças a Deus. Depois que Paulo faz essa lembrança da base, dos fundamentos, depois ele faz um alerta,
porque é necessário a gente ter atenção, é necessário nós termos os olhos abertos, porque a gente vai enfrentar na vida adversidades, a gente vai enfrentar desafios na vida e todos, sem exceção, vão passar por desafios. Alguns passam por desafios maiores, outros passam por desafios menores. Alguns já nascem no lar cheio de desafios, outros vão enfrentar desafios mais adiante na vida, na fase adulta talvez. Mas, em algum momento ou outro, os desafios vão se apresentar para vocês, gurizada. Em alguma hora ou outra, vocês vão passar por alguma dificuldade, por algum desafio, e vocês vão precisar ser fortes nessa hora. É aí que a raiz faz a diferença, que a base que sustenta faz a diferença. É nessa hora que aquele que nos sustenta é que entra na história. Nós confiamos e dependemos dele. Versículo 8, tenham cuidado. É um alerta, cuidado, atenção. Quando a gente vai numa estrada e tem alguma coisa perigosa na estrada, tem uma placa lá, que faz algum alerta. Quem já viajou aqui pelo interior do estado, vai ali para a região sul, passa ali para o Rio Grande, reserva do Taim, é uma região onde tem muitos animais que cruzam a estrada, então tem várias placas alertando, cuidado, animais na pista e tal, tem capivara, tem jacaré, enfim, tem um monte de bicho por aí. Se você for em outro lugar do mundo, vai ter as placas de alce, né, que a gente vê mais nos desenhos aí, via na época dos desenhos. Sempre onde tem algum risco, vai ter alguma placa avisando com antecedência. Antes, a gente é avisado para não pegar o problema de cara, sabe? Se a gente for ingênuo, sim, a gente vai dar de cara com o problema e não vai saber enfrentar. Mas quando vem um alerta antes, a gente pelo menos está preparado, está pronto, está buscando fortalecimento no lugar certo. A gente vai ter os olhos mais atentos, visão mais atenta, mais cuidado. No caso do carro, diminui um pouco a velocidade. Se for de noite, bota uma luz alta, tenha atenção. Todas essas coisas, esses alertas são importantes para a caminhada, e Paulo está fazendo um alerta aqui agora. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los. Sabe, a gente às vezes espera alguns desafios na esfera assim de sofrimento mesmo físico e tal, ou de perseguição e tal. Muitas vezes os desafios eles vêm numa situação mais sutil, não estão tão claros para a gente que são problemas que estão surgindo. Às vezes parece uma coisa boa, a gente entra naquilo, uma filosofia, uma ideia, a gente acha que aquilo é bom, mas na verdade não é tão bom assim, lá na frente vai aparecer, mas até então a gente não sabe. Então a palavra de Deus com antecedência nos leva a entender melhor essas coisas. A palavra de Deus nos abre os nossos olhos para interpretar muitas coisas que virão pela frente. Então Paulo fala para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vã sutileza. Ele estava pregando o evangelho, algo que era novo naquela época. Jesus tinha vindo à terra, tinha morrido numa cruz, ressuscitado, fazia pouco tempo, era algo ainda muito novo, que ia ainda contra todo o sistema religioso judaico da época. Aqui no caso, Colossos é uma cidade fora de Israel, mas tinham ali também judeus, mas ali estavam pagãos, gentios, um povo que já tinha outros deuses, um outro sistema religioso que também o cristianismo chocava com isso. Como é que pode um Deus vir a nós como um de nós e morrer numa cruz? Aquilo não fazia sentido para as pessoas. Mas quando a gente entende o evangelho, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, a gente entende a importância do sacrifício na cruz, porque todos nós somos pecadores e precisamos ser purificados, salvos pela obra da cruz. Nós não podemos salvar a nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso, mas tem alguém que fez isso por nós, que veio, tomou o nosso lugar. Existe um Deus, um único Deus, que é um Deus de amor. Que outro Deus faria isso? Os deuses dos gregos, os deuses dos romanos não fariam isso, os deuses daquela época não fariam isso, mas o nosso Deus, ele entrou num jumentinho em Jerusalém como um rei. Não era a maneira que os próprios judeus esperavam que ele viesse, um general de guerra que libertaria Israel das mãos dos romanos. Não, ele veio sentado num jumentinho, entrou em Jerusalém, mudando todos os conceitos religiosos que existiam naquela época, para nos abrir os nossos olhos, para nos mostrar que a vida é boa, é bela, que dependendo dele, caminhando com ele, tendo os olhos abertos, as coisas são mais fáceis.
Pelo menos a gente consegue enfrentar os desafios com alegria, dando glória a Deus, glorificando aquele que nos dá o sustento e a força. Então Paulo fala para a gente ter cuidado para não deixar que ninguém venha me enredar. Vocês já viram um peixe preso numa rede de pesca? Se debate, mas não consegue sair. Quanto mais se debate, parece que mais preso fica. Uma rede de pesca, ela é tão forte nesse sentido que alguns surfistas no nosso estado já morreram ali em Tramandaí, em Atlântida, por causa de rede de pesca. Foram surfar, se enrolaram numa rede e não conseguiram mais sair. Então existe um sistema, existem pessoas que vão tentar com ideias, com uma sensibilidade, com uma boa conversa te enredar, vão tentar te convencer de algumas coisas, tentando te levar, tirando o teu foco da palavra de Deus, dizendo que a igreja não é bem assim, que os crentes não são sérios, e vão te dizer uma infinidade de coisas, vocês já ouviram isso. Isso são alguns dos desafios que podem aparecer, e podem aparecer de uma forma sutil, filosofia e vãs sutilezas, coisas que vão contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra as bases e princípios que a Bíblia nos ensina. Seguindo o texto, conforme a tradição dos homens, tem muitas tradições dos homens que não são problemas, tem muitas tradições dos homens que, enfim, são boas, mas existem tradições humanas que vão contra os princípios de Deus, e é contra essas tradições que Paulo está falando aqui, contra questões e ensinos lá naquela época, que iam contra o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo não poderia ter vindo como um homem, que Deus jamais faria isso, e são vãs sutilezas assim, tentando mascarar e trazer um novo Evangelho que estavam causando problema naquela época. Tanto é que Paulo segue dizendo, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Depois ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus, enquanto estava como um homem entre nós, estava nele também toda a plenitude de Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem quando estava aqui. E Paulo lembra isso para cortar qualquer sutileza, qualquer filosofia que ia contra isso aqui. O Evangelho é um só, o Evangelho está pronto, o Evangelho não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Nós somos salvos por intermédio dele, da obra da cruz, e nós não podemos mudar nada do Evangelho. Nós não podemos dar um jeitinho no Evangelho de uma maneira que agrade a gente, ou para a gente mascarar alguma falha, algum pecado nosso. Nós não podemos mudar isso e alterar. Rudimentos do mundo. O Roger tocou bateria aqui, e a bateria tem um exercício que se chama rudimento. O Roger pode concordar comigo. Então fica ali, tá. O rudimento ele tem uma cadência, ele tem uma ordem. Sempre a mesma ordem, sempre a mesma cadência, segue o metrônomo e vai seguindo essa ordem. E eu acho muito legal essa comparação que Paulo faz com os rudimentos do mundo. O mundo também tem a sua cadência, o mundo tem a sua ordem, tem a sua filosofia, tem as suas ideias, que não são segundo os princípios de Cristo. E Paulo fala, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ora, vocês que estão em Cristo, vocês que são nova criatura, cuidado com as vãs sutilezas, cuidado com a filosofia, não deixa que ninguém venha enredá-los vocês com uma conversa falaciosa, com uma conversa mole, com uma conversa doce. Não se deixe enrolar por uma conversa dessa, por um papo bom. Cuidado com essas coisas, vocês são filhos de Cristo, pertencem ao Evangelho, estão nele. Vocês não podem estar nessa cadência, na mesma cadência desse mundo. Vocês vivem nesse mundo, estão aqui, é possível viver aqui perfeitamente, passar esse tempo aqui numa boa. Cuidado com a cadência desse mundo, não se envolvam, não se deixem enredar por essas coisas que vão lá na frente ser prejudiciais para vocês. Talvez se vocês se deixarem enredar em algumas coisas que nem essa, não conseguem mais se livrar dessa rede. Depois lá na frente, 1, 2, 3 anos, fica complicado sair disso e voltar. O ser humano acha que é forte, acha que consegue. O ser humano é frágil e tem debilidades. A gente sempre acha que a gente consegue, a gente sempre tem o sentimento de que eu vou conseguir e tal.
Tem questões da vida que nós não conseguimos. Tem coisas que não cabe a nós fazer, que não depende da nossa força. Nós não podemos perdoar os nossos pecados. Nós não podemos tirar de nós essa natureza pecaminosa, esses sentimentos, desejos que estão às vezes com a gente, que a gente não quer, mas que vêm e que querem nos entregar algumas coisas e que querem levar a gente para algumas coisas. Mas graças a Deus pela cruz, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu uma nova vida, uma nova visão, porque nós estamos nele, conseguimos entender essas coisas e discernir o que é bom e o que é ruim, discernir aquilo que é prejudicial e o que não é prejudicial. Versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele vocês receberam a plenitude. Olha só que bonito isso aqui, Deus nos deu isso também. Nós recebemos em Jesus Cristo essa plenitude. Aquele que está em Cristo tem poder contra as obras do mal, contra as obras das trevas, tem domínio contra isso. Nós não estamos mais sob o poder e a condenação do pecado e a morte, nós pertencemos a Cristo. E o texto está dizendo que a plenitude da divindade, aquilo que habitava em Cristo quando estava aqui, também nele nós temos acesso a isso, nele, se estivermos andando nele, se estivermos conectados com ele, na palavra, obedientes à palavra, aí sim a gente vai ter também essa plenitude, esses olhos abertos. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Jesus Cristo tem domínio sobre tudo, sobre forças espirituais, ele tem poder e governo sobre todas as coisas. Sabe que nesse mundo é muito fácil perder a linha, é muito fácil se contaminar com coisas que são prejudiciais sem perceber, é muito fácil deixar-se levar por um bom papo, por uma boa conversa, mas tem um antídoto para isso que o texto nos leva, que é estar em Cristo, e é uma expressão que aparece muito em Efésios, aparece muito aqui em Colossenses. Estar em Cristo, isso significa ter essa visão espiritual aberta, estar atento, olhos abertos, atenção dobrada, porque a gente está aqui nesse mundo, a gente vive nesse mundo que está cheio de gente ruim, cheio de gente má. No teu trabalho, tem pessoas tentando te dar rasteiro o tempo inteiro. Na faculdade tem gente tentando te dar rasteiro, no colégio tem gente tentando te dar rasteiro o tempo todo. O mundo é assim que funciona, cara, a lei do mais forte. O Evangelho, né? Jesus quando envia os apóstolos, ele aconselha, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Mantenham o equilíbrio, tenham as duas coisas como vocês, não dá para ir de peito aberto, eu sou filho de Deus agora, nada vai acontecer comigo. Estejam alertas, sejam espertos também, se fortaleçam na palavra de Deus, obviamente, mas nós não podemos ser tolos. Nós não podemos aceitar qualquer conversa e deixar ser levado pelos rudimentos desse mundo. A gente tem que ter atenção, integridade, segundo a palavra de Deus. Olha o que fala em Provérbios 27, 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Obviamente que a nossa prudência ela vem de acordo com a palavra de Deus. A visão espiritual vem de acordo com a palavra de Deus. Então o prudente não é aquela pessoa boa em si mesmo, que tem uma bondade própria, mas o prudente é aquele que é humilde, que tem atenção, que confia em Deus, e por causa disso consegue enxergar mais adiante, consegue enxergar lá na frente um problema, e quando vê o problema ele se esconde. Ele não vai enfrentar o problema cara a cara, mas os ingênuos, a pessoa que está cega, que não está despertada, uma pessoa que está com problemas na questão espiritual, ela segue em frente e por causa disso sofre as consequências. Quem está em Cristo, eu volto para a expressão em Cristo, consegue enxergar o mal que está mais à frente. E essa prudência, essa percepção em relação às coisas más, de onde que vem isso? Isso vem da palavra de Deus, vem da comunhão com Deus. Isso vem da comunhão entre os irmãos.
ouvindo um ao outro, a gente vai aprendendo na caminhada, e também essa prudência, ela vai aparecendo e vai nos acompanhando dessa maneira. O mal sempre vem bonitinho, parecendo ser bonzinho, uma bela aparência, uma bela melodia, uma ideia inovadora, algo moderno, uma promessa incrível, você vai ser isso, você vai conseguir aquilo, tu vai ser um desbravador e tal, tu vai desbloquear não sei o que. Olha, o mal sempre vem travestido de alguma coisa que não é ele, que não é a sua essência. O problema é que no final ele aparece e ele consome a pessoa. No início é uma pequena contaminação, mas no final ele traz problemas. O mal nunca vem se apresentando como mal. Um ladrão nunca vai chegar para te dizer: oi, eu sou um ladrão, eu vim te roubar. O ladrão nunca dá suas credenciais. Ele vai analisar a situação, ele vai olhar uma fraqueza. Se tem duas casas na rua, uma casa tem grades e uma não tem grades, obviamente que ele vai na mais fraca. Assim também Satanás age. Assim também esse mundo age de acordo com a nossa fraqueza, nossas debilidades, e a gente é fraco. Na nossa natureza humana somos fracos. Às vezes algumas coisas nos chamam a atenção e a gente acaba se entregando por isso, porque a gente acha que lá no final a gente vai colher coisas boas, mas são coisas que não vêm de Deus, ou que Deus não pediu que a gente fizesse, ou agimos de uma forma imprudente. O prudente vê o mal e se esconde, mas o ingênuo não consegue perceber o mal, não consegue perceber que por trás de uma maquiagem ali está o mal, de uma coisa maquiada e mascarada. Entendam bem aqui, né, quando eu falo maquiagem, não estou falando das mulheres, ok? Estou falando de uma máscara. Se usa uma máscara para esconder o que tem atrás, uma realidade. Entendam bem, meninas, ok? Não estou falando para vocês aqui. O mal sempre se esconde atrás de alguma coisa. Ele sempre vai se esconder atrás de alguma coisa. Por isso que a gente tem que ser prudente. Por isso que nós temos que ter uma visão aberta, atenção, e lembrar o que Paulo diz: olha quem vocês são em Cristo, e tenham atenção. Cuidado com os rudimentos desse mundo, com filosofias vãs, sutilezas. E aí eu volto para a questão do copo de água, e faz essa comparação aqui com as vãs sutilezas, coisas que são imperceptíveis na nossa natureza humana, que nós, pela nossa força, não conseguimos perceber, mas em contato com a palavra de Deus, numa vida que busca a Deus com humildade diante de Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo, a gente consegue perceber, porque são coisas que vão além dos nossos olhos naturais, coisas que lá na frente vão ser prejudiciais, e Deus nos mostra isso então com antecedência. Um copo de água, tem 2 copos de água na mesa, os 2 no mesmo nível, um tem apenas água e o outro tem água com açúcar. A olho nu a gente não consegue diferenciar um de outro, só se beber o copo, mas quando beber, já ingeriu aquilo, já se contaminou e tal. Como é que a gente faz para ter percepção espiritual, prudência espiritual, e Deus que nos dá essas coisas? São coisas que não dependem da nossa força, mas sim de se humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é Senhor sobre nós, e que a divindade que habita nele também, Ele tem nos dado essas coisas se nós estivermos nele, em comunhão com Ele. Amém, gurizada? Provérbios 25, 26. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou um poço contaminado. Texto muito interessante para a gente trabalhar na questão da integridade. A água pura, ela mata a sede, a água pura purifica, ela nos lava, ela tem uma beleza, a transparência dela ali, parece um cristal, sabe? A água na sua pureza, ela tem esses detalhes, mas se ela se contaminar com o barro, ela fica feia, ela fica suja, contaminada, ela que não tinha cheiro antes, agora vai ter um odor.
e claramente se tornou imprópria. Ela não serve mais para aquilo que ela servia antes, porque uma água contaminada com barro não serve mais para lavar nada, não serve mais para matar a sede. A gente não pode beber uma água contaminada com barro. E esse provérbio faz essa comparação: a pessoa boa que se deixa levar para uma pessoa má, uma pessoa que está na caminhada, buscando, crescendo na inocência, daqui a pouco se envolve no colégio, na faculdade com alguém que vem com uma conversinha doce, que vem com um papo bom, sabe, com uma intenção ruim por trás. O papo é bom, mas a intenção é ruim. Isso pode te contaminar, isso pode fazer você perder a sua integridade em relação a Deus, e lá na frente tu vai ter problemas. Tu te deixou contaminar por essas coisas, e antes tu era uma fonte de água pura, depois se tornou uma fonte de água barrenta, e para purificar de novo essa água dá muito mais trabalho, pode levar um tempo, pode causar dor, enfim. Provérbios 10, 9, e é o último texto que eu vou ler com vocês, diz assim: quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Saiba que a pessoa má, aquele que tem uma intenção ruim, ou toda a ideia que se apresentar diante de ti parecendo boa, que te levar a ter dúvidas, lá na frente vai aparecer a real essência dela. Lá na frente ela vai se mostrar o que realmente ela é. Uma pessoa que contigo tem uma intenção ruim, tentando te convencer com uma conversa boa hoje, mas a intenção é ruim, é se aproveitar de ti, lá na frente vai aparecer a sua essência, o que ela realmente é. Então tenha cuidado com essas coisas. Jovens, vocês ainda não têm a experiência da vida em muitos detalhes, vocês ainda estão estudando, ainda estão ingressando em mercado de trabalho, ainda vão passar por muitas coisas, ainda vão enfrentar muitos desafios e precisam se fortalecer em Deus, precisam se fortalecer na palavra de Deus e se guardarem íntegros. Vocês são uma fonte de água pura, que não podem se deixar contaminar por qualquer coisa que venha desse mundo, que não leva a nada, que só leva à destruição. Estejam alertas, cuidado com essas coisas, atenção com esses detalhes. Sejam prudentes, mas a prudência ela vem da comunhão com Deus, ela vem de estar em Cristo. Cristo é Espírito, nós não enxergamos Jesus Cristo. Sabemos que Ele veio à terra, mas Ele voltou ao Pai, nós não enxergamos, mas é a fé, nós cremos que Ele existe, e sabemos que Ele existe, e sabemos que espiritualmente nós podemos viver nele, na comunhão com a palavra. Quando a gente está em comunhão com a palavra, nós estamos em contato diretamente com Cristo, com o Espírito Santo. Quando temos uma vida de oração, a gente está em contato com Deus. Deus está falando com a gente, está abrindo os nossos olhos, está nos mostrando o caminho. Quem anda com integridade anda seguro. E integridade aqui em Provérbios muitas vezes pode ser traduzido como honestidade. Quem é honesto diante de Deus, quem é sincero diante de Deus está seguro. Não basta apenas vir à igreja, tem que vir à igreja como uma resposta de temor a Deus, uma resposta de alguém que ama a Deus, de gratidão a Deus. Eu venho na igreja porque eu sou grato pelo que Jesus Cristo fez por mim na cruz, porque eu tenho amigos ali, eu posso compartilhar com eles, porque os momentos na comunhão são ótimos. Então eu quero aproveitar esse tempo, esses momentos que Deus me proporciona com integridade, porque ali eu vou estar seguro. Mas se eu tentar desvirtuar, se eu tentar olhar a comunhão de uma forma diferente, me aproveitar dos outros, o perverso nos seus caminhos ele vai ser descoberto, lá na frente ele vai ser descoberto, lá na frente vai aparecer, e Jesus nos chamou para viver nele uma vida digna, que glorifica o Pai. Nesse assunto de integridade, tem várias histórias na Bíblia de personagens que mostram integridade, mas tem dois caras que as histórias deles são fenomenais.
José e Daniel, ambos em situações completamente diferentes um do outro, em tempos diferentes, em eras diferentes, em locais diferentes, mas são dois homens que se mantiveram íntegros diante de Deus, que não abriram mão de quem eles eram, daquilo que eles possuíam em Deus, em troca de favores ou riquezas ou coisas desse mundo. Eles não se venderam, eles não se dobraram por coisas desse mundo, coisas corruptíveis, coisas que acabam, coisas que a ferrugem destrói, que a traça destrói. Esses homens não se dobraram e não se entregaram por isso. José, a gente sabe a história, né? Mas eu vou relembrar um pouquinho. Está narrado lá em Gênesis. Ele era o mais jovem entre os seus irmãos, filho de Jacó. Jacó gostava muito de José. Os irmãos de José tiveram ciúmes dele. Num dia lá, venderam José como escravo para uma caravana que ia para o Egito. José vai para o Egito, chega lá como escravo, e muitas coisas acontecem na vida de José. Ele começa a trabalhar na casa de Potifar, que era um cara importante no Egito. Lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar mente em relação a José e ele tem que fugir da situação, mas ele é preso. Lá na prisão, Deus, no tempo certo, ajuda José. Então José é levado diante do faraó e desvenda um sonho de faraó, porque Deus deu essa capacidade a ele. O ser humano não é capaz de fazer isso, de ler a mente de ninguém ou de interpretar algum sonho de alguém. Mas Deus deu essa capacidade e fez com que José interpretasse o sonho de faraó. As coisas acontecem, José é colocado como um governante no Egito, abaixo de faraó ele era o mais importante. O tempo passa, a família de José vai até o Egito, porque tinha fome em Israel, e porque José era um bom governante, porque José desvendou o sonho de faraó, eles guardaram alimentos, então o Egito estava bem, mas Israel não. Então Jacó manda seus filhos buscar ajuda e alimento no Egito, e vai lá os irmãos de José no Egito buscar alimento diante de José. E é interessante que nessa história José tem uma chance de se vingar dos seus irmãos. Ele era alguém com poder agora, ele era alguém com força no Egito, e ele tem a chance de se vingar. Esses traíram, me venderam. Esses caras não são dignos de ser chamados meus irmãos. Esses caras me venderam como um escravo, me maltrataram. Eles estão diante de mim agora, pedindo misericórdia. Eles não sabiam que era José, mas José tinha reconhecido eles. José tem a chance de se vingar deles, mas ele não faz isso. A história se desenrola, José se mantém íntegro. É aí que o povo de Israel vai para o Egito e passa a viver lá. E é ali que o povo de Israel cresce também, e depois é levado, se torna um povo escravo no Egito, mas Deus salva e livra o seu povo do Egito. Mas José foi íntegro. José não se entregou à tentação na casa de Potifar. Ele não se vendeu diante do faraó na questão dos deuses. Ele era íntegro com Deus. A Bíblia nos mostra isso, que José adorava a Deus e o coração dele estava em Deus. E no tempo certo Deus foi lá e ajudou José. A outra história é de Daniel. Já é um período um pouco diferente em Israel, já tinha se passado muito tempo já. Agora vem uma outra nação, mas invade Israel e levam muitos cativos para a Babilônia. A Babilônia era o reino mais poderoso daquela época. E lá vai Daniel e vários jovens, porque eles escolheram os melhores. Eles olharam, os babilônios foram lá e olharam os melhores.
os mais inteligentes, os mais fortes, os mais espertos. E o Nabucodonosor disse: eu quero todos esses jovens, eu quero que eles sirvam na corte, eu quero que eles trabalhem para mim, eu quero esses caras, eu quero os melhores no palácio trabalhando para mim. E aqui no palácio eu vou dar para eles o que tem de melhor na Babilônia, melhor comida, uma comida consagrada a ídolos, a deuses. E diz lá no início do texto, né, que Daniel 1:8, eu ouvi demais esse texto durante toda a minha juventude, mas é sempre bom lembrar disso. Daniel resolveu firmemente, Daniel se posicionou firme contra aquela situação e disse: nós não vamos nos contaminar com essas iguarias, com essa comida que é consagrada a outros deuses, a demônios, espíritos. Eu não vou me consagrar a isso. A gente vai comer só legumes e água. Não é a questão do alimento, não é o legume e a água que fizeram Daniel ficar forte. A questão é a integridade a Deus, a questão é o coração em Deus. Passa tempo, vem tempo, Daniel sofre perseguição dentro da Babilônia, mas ele não abre mão de adorar a Deus, ele não abre mão de servir a Deus, ele se mantém íntegro, mantém os seus pés, os seus passos íntegros diante de Deus. Imagina você hoje, convidado a trabalhar na maior empresa que tem, ou no palácio da maior nação, a nação mais poderosa do mundo. Vamos pegar, ter convidado para trabalhar na Casa Branca dos Estados Unidos, a nação mais poderosa que tem. Mas para trabalhar lá tu tem que te corromper em algumas coisas, tu vai ter que assinar um documento: olha, tu não pode fazer isso, 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 e tu vai ter que aceitar isso, isso e isso. E são detalhes que podem te comprometer a tua integridade, a tua vida, a tua essência, a tua fé. O que vocês fariam hoje? Vocês se dobrariam? Ou vocês se manteriam íntegros? Eu faço essa comparação para vocês entenderem que a proposta para Daniel e seus amigos, ela era grande. Não foram só esses 4 jovens, né, os 3 que foram à fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel. Vários outros jovens foram levados à Babilônia, mas a gente não sabe a história dos outros, se se contaminaram ou não. Mas esses 4 resolveram firmemente não se contaminar com aquilo que era impuro, com aquilo que era prejudicial, com aquilo que causaria problema para eles. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Essas histórias, elas me lembram que Deus é maior. Que a situação, embora seja ruim, ela está abaixo do poder de Deus. Seja íntegro e verdadeiro com Deus, que Ele vai honrar o seu nome através daquele que honra o nome dEle. Quem honra o nome de Deus vai ser honrado por Deus. Quem é íntegro e sincero em relação a Deus vai ser honrado por Deus. Para isso a gente precisa ser humilde, reconhecer que a gente é falho, que somos pequenos e que Deus é maior. Para confiar em Deus a gente precisa abrir mão da confiança em nós mesmos. Às vezes a gente confia demais em quem nós somos, em quem nós nos tornamos, nas coisas que nós conquistamos, e deixamos de confiar em Deus. Fechamos os nossos olhos para Deus. Não foi isso que José fez, não foi isso que Daniel fez. Ambos foram levados para terras distantes, costumes diferentes, culturas diferentes, outros deuses, uma situação completamente adversa para eles. Tudo encaminhado para eles fazerem errado e se entregarem por aquilo, mas eles não se entregaram, eles não se dobraram, não se contaminaram, se mantiveram íntegros, tementes a Deus. Quem honra o nome de Deus vai ser honrado. Lembrem do texto que a gente leu no sábado passado no Ensaio Demais, sobre tomar a sua cruz, sobre negar a si mesmo. Lá no final, Jesus Cristo fala: aquele que tiver vergonha hoje, quando Jesus Cristo vier na glória do Pai,
a vergonha vai ser muito maior, a desonra vai ser muito maior. Então você vai ser pressionado, aonde você estiver, tu vai ser pressionado. Crente careta, evangélico, vocês são loucos, vocês vão ser pressionados nisso. A fé de vocês vai ser colocada em jogo e a dúvida vai surgir no teu coração. E tu vai pensar, será que realmente é? Será que realmente é por aqui? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não preciso curtir outras coisas aí fora? Cuidado, atenção, integridade. Integridade a Deus é conhecer a Deus, é confiar nele, é não se entregar e não se dobrar por essas coisas. Essas histórias nos mostram também que existe o tempo de Deus. Nós somos ansiosos, nós temos pressa, queremos as coisas para ontem. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente coloca a carroça na frente dos bois. É do ser humano fazer isso. Mas Deus tem o tempo dele e Deus tem as suas promessas que se cumprem. Aquilo que Deus disse se cumpre. Então o tempo de Deus também está junto e caminha junto com o propósito de Deus. E isso está acima dos nossos interesses. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, por melhor que a gente possa pensar. Deus é melhor, tem mais inteligência do que nós. Nossa inteligência não se compara com a inteligência de Deus. Não temos como nos comparar a Deus, mas podemos ser íntegros, podemos confiar nele. José tem um início horrível na caminhada. Talvez muitos de vocês aqui tiveram um início complicadíssimo. Infância, adolescência, complicados momentos complicados, situação ruim, tiveram que se mudar de casa, de cidade para outro lugar, situações horríveis que nem gostam de lembrar. Talvez outros estão que nem Daniel, a juventude toda que queria viver numa terra, é levado para outro lugar, e o presente dele está guardado nessa situação. Um período complicado, mas em qualquer situação e em qualquer lugar, ali está Deus, ali está a mão de Deus. Em qualquer lugar é possível perceber que Deus está presente, é possível estar em Cristo em qualquer lugar. Ele é Espírito e verdade, nós adoramos a Deus em Espírito e verdade. Ele não está preso a algum lugar, não está preso a um lugar físico que nem essa igreja. Ele habita no nosso coração e Ele nos transforma de dentro para fora, completamente, e nos enche da palavra dEle, da integridade dEle. Deus escuta a oração, a súplica do justo, e Deus atende aquele que pede a sua ajuda. Eu não sei como é que tu te sente hoje, eu não sei como é que está o teu coração hoje, se está apertado, se tu está muito feliz. Eu não sei as coisas que aconteceram lá atrás, as coisas que fazem parte da tua caminhada, que fazem parte da tua essência, que te ajudaram a te formar a quem tu é hoje, que te forjaram a tu ser quem é hoje. Mas quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Nós não precisamos carregar o peso do pecado com a gente, não precisamos ficar arrastando correntes por aí. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei o fardo, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Jesus Cristo disse isso. Eu não sei se tu te sente indigno hoje aqui, ou sujo como uma água barrenta. Eu sei que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu sei que a obra da cruz é suficiente para nos purificar. A Bíblia fala um lavar regenerador do Espírito Santo. Quem sou eu? Quem sou eu diante de Deus? Um pobre ser humano, um falho ser humano, mas transformado e regenerado pelo Espírito Santo, completamente purificado. Eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. Eu sei quem é a rocha. Eu sei os princípios básicos. Eu sei onde eu preciso estar, a posição que eu preciso estar, a minha filiação. Eu sou filho de Deus. Eu tenho meus pais biológicos, mas sou filho de Deus.
E ser filho de Deus significa muita coisa para mim, está acima de qualquer outra coisa. Nós louvamos a Deus, adoramos a Ele por quem Ele é, mas muitas vezes nos prendemos a coisas do passado, muitas vezes deixamos algumas coisas tomar conta do nosso coração, muitas vezes a gente vem carregado para a igreja, com o coração pesado. Jesus Cristo levou todas essas coisas na cruz, e Ele te confirma isso no teu coração nessa noite. Eu te convido a fechar os teus olhos todos que estão aqui, feche os olhos, levante as mãos e fale com Deus nessa hora. Fala com Deus nessa hora. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar o teu coração. Oh Deus, tu estás aqui nessa hora, Pai. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche Oh, te revela a nós nessa hora, Pai. Te revela a nós, Espírito Santo de Deus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Não importa a tua idade, não importa quanto tempo de caminhada tu tens, Deus está falando contigo nessa hora. De acordo com como tu te sentes, Ele tem poder para te transformar completamente, tem poder para abrir os teus olhos, para te dar direção, para que daqui em diante esse dia seja um marco na tua vida e tu consigas olhar de acordo como Deus quer que tu enxergue a vida. Até hoje tu caminhou de um jeito, até hoje te movimentou de um jeito, te moveu para um lado, para outro, mas Deus está te levando por um caminho novo, está te levando por um caminho que Ele preparou para ti. As promessas de Deus se cumprem, as promessas de Deus de acordo com a sua palavra se cumprem. Se te sente sujo, Deus te purifica nessa hora. Se você se sente contaminado, Deus te purifica, Ele tem poder para isso. Deus te lava completamente. A obra da cruz é suficiente, ela é única. O que nós fazemos não se compara a isso, não tem poder em relação a isso. Mas Deus, Ele veio a nós, Jesus Cristo veio a nós, o Filho de Deus habitou entre nós, para nos dar uma nova vida, nos fazer novas criaturas, andar nele, caminhar nele, enxergar a vida como Ele enxerga, construir nele a nossa vida, construir nele nossos planos, o que sonhamos, colocar diante dele e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus no tempo certo. E no tempo certo Ele vai nos abençoar. Aqueles que honram a Deus também serão honrados por Ele. Te mantenha íntegro, jovem. Oh, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações nessa hora, Pai. Eu te peço, Senhor, venha aqui nesse lugar, Pai. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Faz aquilo que só Tu podes fazer. Toca os nossos corações, quebra amarras, quebra correntes, Pai. Marcas do passado, Senhor, quebra isso, nos liberta, Pai. Porque Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, Pai.
Oh, diga isso a Ele. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Sabe, não há nada, não há pecado algum que tu possa ter cometido, algo grave demais que tu possa ser feito que Deus não possa perdoar, que Ele não possa falar contigo a respeito disso, te ensinar a respeito disso, te purificar. Pedro andou com Jesus por 3 anos. Pedro negou a Jesus. Aquilo foi como uma flechada no coração de Pedro, porque ele não queria ter feito aquilo, mas ele negou Jesus. Mas depois Jesus voltou e reuniu Pedro junto com ele. Disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu é peça fundamental nesse xadrez, nesse jogo que eu tenho. Então é uma peça fundamental para mim, Pedro. Não importa se tu fez isso, tu fez aquilo. Apenas entenda quem eu sou. Entenda por que o Filho de Deus veio à Terra e o que vai acontecer daqui para frente. Às vezes a gente se julga indigno, nós nos julgamos inaptos para muitas coisas, mas é Deus quem nos prepara, é Ele quem nos purifica, é Ele quem nos lava, é Ele que tira o peso do nosso coração, é Ele que nos ensina a caminhar como a gente deve andar, é Ele que nos ensina a ver as coisas como Ele quer ver. Estando nele, caminhando nele, enraizados na palavra. Cuidado com os sentimentos facciosos, como Paulo falou aqui. Cuidado com os sentimentos duvidosos que são causados por conversas que vêm lá de fora, por ideologias, ideias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Cuidado com essas coisas, com vãs sutilezas, rudimentos desse mundo. Esse mundo tem uma cadência, mas o mundo ele jaz no maligno. Essas coisas vão acabar, vão desaparecer. Nós mesmos do pó viemos e para o pó retornaremos. Mas tem uma vida para ser vivida, tem uma caminhada para ser caminhada. Vocês têm muita coisa para viverem ainda, porque vocês são jovens. Vocês viveram ainda um quarto da vida, talvez menos. Cabe a vocês buscarem a Deus e se manterem íntegros, para que Deus confirme aquilo que Ele tem para vocês daqui para frente. Se tu tem 30, se tu tem 40, 50, 10, 20 anos, não importa. Confia em Deus, confia a tua vida em Deus, entrega tudo para Ele. Confia o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Deixa Ele tomar as rédeas, deixa Ele te guiar pela palavra dEle. Jovem, maturidade espiritual, ela vem através da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Ela não vem por experiência da vida, mas ela é algo que Deus nos dá, que está reservado em Deus. A plenitude de Cristo está em Cristo, e nós vamos tocar nessa plenitude em Cristo. Então te mantenha íntegro, guarde os teus caminhos, como José fez isso lá no Egito, como Daniel na Babilônia e muitos outros exemplos. Vocês, no ambiente que vocês estiverem, quando vocês forem bombardeados e tentarem levar vocês por outros caminhos e tentarem levar vocês por um caminho ruim, com uma conversa mole,
guardem o coração de vocês em Deus, guardem os pensamentos e se mantenham íntegros diante de Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel, aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Guardem isso no coração. A palavra de Deus no coração nos confirma essas coisas, nos lembra em momentos importantes esses detalhes, que Ele está conosco, que isso é promessa de Deus. Eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, até a consumação do século, e Ele está presente conosco. Nós estamos no tempo da nova aliança, é um tempo de purificação. Nós não precisamos oferecer sacrifícios, mas nós somos diante de Deus esse sacrifício vivo. A nossa vida é uma vida que deve agradar a Deus. Vivemos dessa maneira. As coisas mudaram, são diferentes. Nós não viemos simplesmente à igreja de uma forma religiosa, mas nós viemos à igreja com uma resposta de gratidão a Deus. Então guarde isso no teu coração, te mantenha íntegro, confie em Deus, cresça no conhecimento de Deus pela sua palavra. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que romperam barreiras, que venceram em Cristo Jesus. Jesus Cristo já venceu as trevas, Ele desceu ao inferno, tomou as chaves do inferno, as chaves da morte, tem domínio sobre tudo e todos, sobre potestades, principados, e aquele que está nele também tem domínio sobre essas coisas. Então conservem a integridade de vocês em Cristo, guardem o coração de vocês em Cristo. Amém? Aplauda o Senhor nessa hora. Glória a Deus.